Eu achei que você fosse falar do Perdeu Mané, essa que você falou, que você arrependeu, mas tem uma outra frase sua que virou camisa e que eu acho que o tempo mostrou que a coisa ganhou muitas nuances, que foi, eu acho que a relação mais polarizada da história do STF, talvez, certamente da nossa geração, que foi a sua com o Gilmar Mendes. Em que acho que na maior briga que se teve naquele plenário, o senhor disse que ele era uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Eu acho que ele deve rir da frase, porque a frase em si, ela é adjetivada de uma maneira com palavras muito engraçadas, não à toa virou camisa. Mas vocês terminaram a sua gestão, vocês terminaram parecendo amigos, assim, né? Eu quero bem. Como é que é essa relação hoje? É boa, uma relação cordial. Guilherme, eu gosto de dizer assim, a vida institucional é um pouco como uma autoestrada. A autoestrada serve a muitos bons propósitos. Transporta pessoas, transporta mercadorias, permite que as famílias se reúnam. Autoestradas são coisas muito boas na vida. De vez em quando acontece um acidente. Se você for contar a história da autoestrada focando apenas nos acidentes, parece que ela é uma coisa ruim, quando ela é uma coisa muito boa. De modo que eu considero esse episódio um acidente que aconteceu. A vida seguiu, nós nos reaproximamos e temos uma relação cordial. Eu quero bem a todas as pessoas e quero bem ao Gilmar. Foi um bom parceiro na minha gestão, não me deu nenhum problema. Foi uma pessoa que teve um papel importante na defesa institucional durante momentos difíceis. Acho que nenhum de nós dois guarda nenhuma mágoa. A vida seguiu e vai bem, entendeu? E aí, apesar de termos divergências, nós passamos a cultivar o que tínhamos de convergência, entendeu? E acho que conseguimos fazer coisas boas. Eu tive muito apoio, eu consegui fazer muita coisa. Não só julgar casos difíceis, de poder executar decisão de condenação logo depois do júri, conseguir um meio termo, mas pelo menos em caso de homicídio, o sujeito sai do júri preso. Conseguimos julgar plataformas digitais com uma tese bem razoável, conseguimos julgar a letalidade policial no Rio de Janeiro, num acórdão que eu acho que foi um consenso possível, bom. Consegui fazer a desintrusão de 10 terras indígenas que tinham sido invadidas por garimpeiros com a ajuda do governo. Conseguimos avanços de gays. Eu no CNJ consegui criar um exame nacional de magistratura. Acabei com coisas erradas que aconteciam nos concursos, porque como é que funciona o recrutamento para a magistratura? Os tribunais estaduais fazem os seus concursos, os tribunais federais fazem os seus, os trabalhistas fazem os seus, vão continuar a fazer. Mas tinha muito rumor de coisas erradas que aconteciam em alguns concursos. Passava a sogra, passava a filha, passava a nora, passava a amante, vazava. E eu então criei um exame nacional. Os tribunais continuam fazendo os seus concursos. Mas para fazer o concurso, primeiro tem que passar num exame que a gente faz lá no CNJ e a Escola Nacional da Magistratura, como é o exame de ordem. Até usamos a FGV. Então eu criei um padrão nacional para a magistratura e acabei com esses rumores de coisas erradas que aconteciam, porque primeiro tem que passar aqui, de modo que já não passa, jejum em direito já não passa mais. Consegui implementar uma medida que foi super questionada, que foi aprovada pela ministra Rosa, mas eu que fiz funcionar na prática, porque ela aprovou no último dia dela, que era paridade de gênero nos tribunais estaduais e federais. Muita resistência a gente conseguiu. Fiz um programa de bolsas para que tudo isso foi questionado judicialmente e se um ministro supremo quer me criar uma dificuldade, você passa a ter um antagonismo interno. Não tive nenhum. Fiz um programa de ação afirmativa para candidatos negros e o que eu fiz no Exame Nacional? A média do provão no concurso para juiz sempre foi 5. Eu aumentei para 7 no Exame Nacional, mas mantive 5 para os candidatos negros. Então, nos 3 exames nacionais que eu fiz, passaram 15 mil candidatos que vão poder disputar os outros concursos.
4.500 pessoas negras, conseguir aumentar expressivamente o número de candidatos negros, porque o judiciário brasileiro era todo branco, num país em que metade da população se considera preta ou parda. Fiz um pacto pela linguagem simples, consegui padronizar as ementas das decisões de uma forma que qualquer pessoa consegue entender o que foi decidido, porque a ementa agora tem que dizer, ementa é aquele resumo que vem no começo da decisão, tem que dizer o caso em exame, um parágrafo para dizer qual é o fato relevante, o que está se pedindo. 2, a questão jurídica em discussão. 3, a razão de decidir, por que eu estou decidindo num sentido. E 4, a conclusão. Então qualquer pessoa do povo agora vai pegar uma decisão e poder entender tudo. E os ministros, muitos deles, estão aplicando esse modelo padronizado, porque se não aplicar, tem um programa de inteligência artificial que faz. Então eu tive muito apoio dos meus colegas, eu tive uma relação muito feliz, foram 2 anos de muito boa relação, não só com o Gilmar, mas com todo mundo, assim, todo mundo jogando a favor, o que é muito importante, porque o tribunal tem um tipo de arranjo que estimula muito o individualismo e às vezes até uma certa competição interna, e acho que no geral, acho que isso não aconteceu durante a minha gestão. Fui muito feliz. O senhor falou que, pegando aquele ponto que a história se caminha na direção certa, podemos dizer que essa reaproximação que o Gilmar é um caminho na direção certa, vamos dizer, do ponto de vista de pessoas que defendem o Estado de Direito. Até eu já vi o Gilmar fazendo defesa com o senhor da atuação do senhor, quando não precisava fazer no ambiente fechado na minha frente lá em Lisboa, que fiquei muito impressionado com isso. Eu também defendo ele. Fiquei muito impressionado. E nessa mesma direção do que a história se move aí por caminhos tortuosos, o senhor poderia dizer que a Lava Jato e o Sérgio Moro e o Dallagnol foi um pouco de andar para trás na história, do ponto de vista daquele momento que o senhor teve uma certa aproximação, diria, filosófica ali, ou de posicionamento? Não, até houve alguma divulgação errada, eu não tinha nenhuma proximidade com nenhum deles, nenhuma. Depois vou te dizer os momentos em que estive com ele, mas eu tenho e continuo a ter uma posição dura contra a corrupção. Eu acho que a corrupção, a falta de integridade é um problema. Há 2 problemas graves na vida brasileira que a gente tem que ainda ter avanços civilizatórios. Falta de integridade e falta de competência. A gente tem que colocar pessoas certas no lugar certo e ter integridade. Portanto, eu continuo defensor dos mesmos valores. E acho que a Lava Jato, ela teve uma face positiva de revelar um país que era muito feio e desonesto na maneira de se fazer política e na maneira de se fazer negócio. Portanto, havia muitas coisas erradas acontecendo e a Lava Jato ajudou a revelar isso. E, portanto, eu acho que ela teve um primeiro momento em que ela prestou o serviço que eu acho que o judiciário deve prestar ao país, inclusive condenando e tirando da política pessoas que não deviam estar na política mesmo, viu? Tinha uma gente muito ruim ali. Acho que a partir de um determinado momento eles começaram a se perder. No exagero, no excesso de poder e até de querer investigar quem não podiam investigar e aí compraram brigas que não podiam ganhar. Mas portanto, eu acho que em algum momento ela se desviou de um rumo que eu acho que uma corte de justiça deve ter. Então não foi linearmente ruim. Eu acho que deteriorou a partir de um determinado momento e com uma clara obsessão em relação ao presidente Lula. Aí eu acho que, olhando em videotape, fica muito claro, começar por uma conduta. Aí eu vou dizer alguns episódios, porque eu dei menos importância à Vaza Jato do que a esses episódios, dei mais importância a esses episódios que eu vou te narrar. A condução coercitiva do presidente Lula para depor.
Você geralmente faz condução coercitiva quando a pessoa intimada, como testemunha ou como um acusado, se recusa a comparecer. Você não começa com uma condução possivelmente não era o coercitiva caso para isso. Né? com o aparato, com a Polícia Federal. Quer dizer, houve uma tentativa de exposição pública clara, de constrangimento ali. Em segundo lugar, o vazamento da conversa telefônica da presidente Dilma com o presidente Lula. Primeiro, você vazar alguma coisa que você interceptou em sigilo, está errado. E a conversa já foi depois do fim da interceptação legítima. Então ali foi para não perder a competência sobre o caso, porque se o presidente Lula vira chefe da Casa Civil, sairia da primeira instância. Juiz que faz muita competência, muita questão de ficar com o processo, não é bom sinal. Porque juiz ocupado tem muito processo. Não, é um indicativo de que se apaixonou pela coisa, né? Esse é o problema. A gente na vida nunca pode se apaixonar pelas próprias razões no mundo do direito. Você tem sempre que guardar um certo distanciamento crítico. Terceiro, o PowerPoint, em que se coloca o presidente no momento da denúncia, porque você condena ao final do processo, não é no momento da denúncia. O PowerPoint foi um mau momento. E depois a divulgação, sem que ninguém tivesse pedido, da delação do Antônio Palocci na véspera da eleição de 2018. Esses 4 episódios, eles revelam uma certa obsessão pelo presidente Lula e uma certa politização, que culmina com a aceitação do juiz do caso de ser ministro da Justiça do governo, que se elegeu porque o condenado por este juiz não pôde concorrer. De modo que o discurso de que tudo tinha sido, ou que tinha havido uma motivação política, se tornou plausível. Mesmo que eventualmente não fosse verdadeiro no início, a partir de um determinado momento se tornou plausível. Então eu acho que, depois teve a história da fundação, que não foi feliz. Então eu na minha sabatina eu falei uma coisa que eu acho que vale para a vida de todo mundo vale para mim, vale para a sua, vale para a da Rebeca, vale para o do Guilherme, não importa o que você faça na vida. Na vida, a gente está sempre se equilibrando. Viver é andar numa corda bamba e a gente toma decisão aqui, toma decisão ali, tem sempre o risco de errar, tem sempre o risco de cair. A vida de todo mundo é assim. Às vezes, quando tudo está indo bem, as pessoas que estão assistindo você começam a achar que você está voando, de tão bem que você está indo. Não é grave isso, a vida é feita de certas ilusões, mas o equilibrista, ele tem que saber que ele está se equilibrando. Porque se ele começar a achar que ele está voando, ele vai cair. E na vida real não tem rede. E eu acho que isso aconteceu com esses rapazes e acontece na vida de muita gente. Depois de muito tempo, com um bom equilíbrio na corda bamba, você começa a achar que está voando. E nessa hora é que você cai. Eles começaram a achar que estavam voando. E aí criaram a fundação, foram investigar quem não devia investigar. E o extrato. Eu fui a eventos com o Sérgio Moro, me lembro bem de um evento na revista Veja, no auge da Lava Jato. As pessoas se atiravam aos pés dele, ele era um herói nacional, por isso um pouco que eu falei, eu gosto muito desse negócio de heróis. Era um herói nacional, assim, as pessoas o reverenciavam, as pessoas se emocionavam quando ele passava. Portanto, eu acho que em algum momento eles erraram a medida, seja pela politização, seja pelo excesso de poder. Não aguenta mais os noticiários. A realidade tá puxada, né? Pitacos do mundo invertido com Amado Mundo. Dá pra rir, se divertir e pensar tudo ao mesmo tempo. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.